Fala, advogado visionário, tudo bem com você? Hoje, no nosso novo episódio do podcast Doutor Falcão, vamos falar sobre o poder da marca pessoal para o advogado. E aí, doutor, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Mais uma vez, aqui no nosso debate mensal com nossos queridos clientes, tentando contribuir para a construção de uma carreira de sucesso dos nossos clientes, os advogados, nobres advogados maranhenses do Brasil, inclusive. Maravilha, doutor. Como que você define uma marca pessoal e por que é essencial para o advogado desenvolver uma? A marca é o veículo para a construção da fidelidade. Ou seja, se você consegue passar a percepção de valor, se você consegue construir uma imagem composta de certos atributos, que passe esses atributos para seu cliente, que consiga esse nível de comunicação interpessoal e até espiritual com seu cliente, você chega a esse nível de percepção de valor. A marca passa uma percepção de valor. Ela passa uma percepção de confiança, de credibilidade, de reputação, de eficiência, de eficácia. Tudo isso numa única mensagem. Tudo isso empacotado, organizado e, sobretudo, sentido pelo cliente. Isso é a construção de uma marca. E a construção da marca pode ser também um dos instrumentos, deve ser um dos instrumentos mercadológicos a serem capturados e explorados pelos advogados de sucesso. O advogado de sucesso é aquele advogado que constrói uma marca, que constrói a noção de credibilidade, que constrói, enfim, esse canal de exclusividade. A marca acaba gerando uma exclusividade. Quando você tem uma afinidade com uma marca, você acaba criando um conceito de fidelidade, não é verdade? Então, eu vejo a minha esposa, ela tem uma fidelidade por uma das piores marcas que eu acho, que é a tal de Apple, que eu acho horrível essa marca. Não vou dizer por quê, mas ela só compra celular da Apple, ela só compra notebook da Apple. Não é iPod, né? Não sei o que, da Apple, tudo é da Apple. Se me derem de presente, eu não quero. Mas ela é apaixonada pela Apple. Então, é assim, é um conceito de fidelidade. Então, a marca, ela é um conceito mercadológico, é um conceito econômico, que se aplica a qualquer atividade econômica, inclusive a atividade da advocacia. E o profissional da advocacia, consciente deste fenômeno mercadológico, deste fenômeno econômico, deve conscientemente, deve buscar construir a sua marca para poder usufruir de todas essas consequências que eu falei ainda há pouco. E com isso, melhorar a sua penetração no mercado, com isso otimizar o seu resultado profissional no mercado. Sim, perdão, um advogado que está começando na carreira e ele não sabe quanto cobrar, como adquirir confiança, como imprimir uma marca minimamente de valor perante essa clientela, o que você aconselha para ele? Ele tem que estar consciente de que isso é uma construção. Você não consegue construir uma casa em 2 dias. Eu já cometi esse desatino na minha vida pessoal. Certo período, numa quadra da minha vida, eu estava procurando um local para morar. E eu resolvi construir. Você pode comprar uma casa pronta. Você pode construir. Quando você vai construir, é bom. Tem alguns valores muito importantes. Ou seja, você que escolhe, você escolhe a planta, você escolhe o tamanho, a localização, o terreno, se é de esquina, se é de frente, se é de costas, se é não sei o que, se é alto, se é no aclive, se é plano. Enfim. Você vai fazer de acordo com o seu gosto. Você vai construir a sua casa. Leva um certo tempo. Eu passei 2 anos praticamente para conseguir construir a minha casa. Nesse período eu morava num apartamento alugado. Então, analogamente, estou fazendo essa analogia, para falar isso, a construção da marca leva tempo. Os advogados novos, eles têm a chance de construir sua marca. E eles têm que ter a lucidez e a sensatez de saber que isso vai levar um certo tempo e que a casinha que ele vai construir, ou a casona,
vai ser de acordo com o que ele decidir, com a postura dele, com o modelo de casa que ele quer, se é uma casa de sobrado, se é uma casa plana, se é uma casa que tem piscina, se é uma casa recuada, se é uma casa pequena, se é uma casa modesta, se é uma casa rica. Você, quando está construindo a sua marca, você está construindo a sua casa. Você precisa ter essa noção. Sabe? Eu quero ficar rico com a advocacia. Você está optando por construir uma casa num bairro rico, no Alphaville, por exemplo. Então, para você construir uma casa no Alphaville, você tem que comprar um terreno no Alphaville. Você tem que ter uma equipe que construa uma casa de alto padrão. Se você for colocar um pedreiro que não tem formação, eu digo isso para vocês. Quando eu fui construir minha casa, eu resolvi construir uma escada especial lá que eu vi numa revista. Aí o construtor chegou e falou para mim assim: você tem pedreiro para fazer isso aí? Eu não entendi o que ele perguntou assim. Como assim? Não, porque não é todo pedreiro que sabe fazer uma escada dessa. Se você colocar um pedreiro comum, não é um pedreiro que tenha treinamento, a escada não vai prestar, vai dar problema. Você tem que, sabe, ter um operário qualificado para fazer isso aí. Então, eu estou fazendo uma analogia aqui para tentar explicar isso, sabe? Se você quer fazer sucesso na advocacia, é como se você estivesse escolhendo construir uma casa de alto padrão. Você vai construir a casa de alto padrão. Não adianta você construir uma casa de alto padrão num bairro popular, não vai dar certo. Você comprar um terreno, e aqui não estou fazendo avaliação negativa de lugar, nem comparação de qualidade de vida, de nada. Se você comprar um terreno na cidade operária, não dá para você construir uma casa padrão Alphaville lá, você está jogando dinheiro fora. Por quê? Porque você vai investir 1 milhão lá e você não vai encontrar uma pessoa que compra por 100 mil. Porque o público é diferente. Do mesmo modo, se você vai morar na Península, não dá para você construir uma casa de 2 quartos lá, porque o preço do terreno é um absurdo. Entendeu? Então, você tem que escolher a sua marca. Que marca que você quer? Qual é o terreno que você vai explorar? Se é de alto padrão, se é de médio padrão, se é de baixo padrão. Se você escolher o de alto padrão, você tem que ter uma equipe de alto padrão. Você não vai construir uma casa de alto padrão com uma equipe de baixo padrão. Com um pedreiro. Ontem eu resolvi colocar na casa da minha mãe, exatamente ontem, uma fechadura eletrônica. Porque eu estava perdendo muita chave. Eu já tenho 85 anos. Nem ela era que perdia a chave, mas toda hora eu perdia a chave. Eu tinha que mandar fazer a cópia da chave, essa chave tradicional. Aí eu resolvi comprar uma fechadura eletrônica para acesso com digital. Beleza, fui lá, comprei a fechadura eletrônica, chamei um operário, um amigo meu, para instalar. Só que eu não prestei atenção nisso. Ele é um tipo de operário que ele sabe fazer muito bem com a fechadura tradicional, essa fechadura de acesso, fechadurazinha normal. Ele foi e instalou. Não funcionou a fechadura eletrônica. Porque ele não tem treinamento para colocar a fechadura eletrônica. Aí eu tive que chamar outro cidadão para substituir e fazer a operação correta. O cidadão levou 30 segundos para encontrar o defeito e corrigir. E eu tive que pagar de novo para o cara fazer. Por quê? Porque eu contratei um operário que não estava habilitado para fazer aquele trabalho de alto acabamento. Então é isso. Quando você continua na mesma analogia, você vai construir a sua marca. Você tem que decidir qual é a marca, qual é o mercado que você vai ver. Qual é o seu público-alvo, o que você quer fazer, se você vai morar no Renascença, se você vai morar no Anjo da Guarda, se você vai morar numa casa de alto padrão, num apartamento de cobertura, é você que vai decidir e você vai construir sua marca. A marca é isso, é esse tipo de relação com o mercado. Perfeito. Doutor, tu acha que, exemplificando um advogado que atue na área de violência doméstica e que comumente tem muitos divórcios, comumente tem muitos divórcios, sim. E aí, só que ele é expert na área de violência doméstica, na área criminal. Uhum. Supondo que ele tenha alguns conhecidos que são mais experientes do que ele na área de direito de família, especificamente na área de divórcio, inventário. Tu acha que para a construção da marca pessoal dele é interessante essa parceria? Ou tu acha que ele deveria dominar essa parte também de inventário, de divórcio, ou vai sobrecarregá-lo, tendo em vista que ele é criminalista? A especialização é um dos atributos. Você pode fazer parceria. Eu acredito muito, eu tenho falado aqui nos meus podcasts sobre um conceito chamado subnicho de mercado. Ou seja, uma especialização de terceiro ou quarto nível.
É mais fácil você construir uma reputação, você tem menos barreira técnica. O que é a barreira técnica? A barreira técnica é um empecilho que nasce do tamanho, da extensão de conhecimento necessário para você atuar numa determinada área. Certo? Então, se você abre muito o compasso, você tem que estudar muito, você tem que ter muito conhecimento técnico e muita experiência. É mais complicado, é mais difícil. É melhor você ter um foco mais fechado. Essa é a minha experiência, né? Então você vai ter uma barreira técnica menor, você vai conseguir dominar uma área, certa área. É melhor você ser líder de uma área específica do que você ficar numa área muito complexa em que você não vai conseguir ser líder. Você vai ficar ali disputando o mercado, que é o que chama de oceano vermelho. Se você vai para o oceano azul em que você é o líder, aí você está mais tranquilo. Eu penso que as parcerias são bem-vindas. Se você pode fazer parcerias. Agora, se você tentar abraçar o mundo com as pernas, aí vai ficar bem complicado. Sim, porque essa área de violência doméstica, que já é bastante ampla, surgem esses problemas, né, de divórcio, partilha de bens, guarda de crianças, se tiverem crianças no meio da jogada. Nesse caso específico, eu tenho pouco conhecimento, que eu não trabalho nessa área. Talvez, eu não sei, talvez seja até melhor não dar opinião, mas se for parceria, pode ser bom, pode ser uma boa. Agora, depende da extensão do conhecimento técnico dessa área. Eu tenho pouco conhecimento dessa área. Não sei qual é a complexidade disso. Agora, assim, como linha geral, como regra geral, se o advogado tem que desenvolver um feeling, uma sensibilidade para perceber o tamanho do mercado que ele está. Né? Se for um micro nicho, é uma coisa. Se ele já está num nicho maior, mais robusto, que vai demandar muito trabalho, porque não é só o conhecimento, é o trabalho, a extensão do trabalho, sabe? E aí, geralmente é jogo de equipe. O jogo de equipe é muito eficiente, muito mais eficaz do que você fazer sozinho. Sim, porque normalmente o advogado, quando ele pega o AB dele, ele vai fazendo tudo que aparece, que ele está pensando normalmente na urgência financeira. Às vezes tem uma criança em casa para dar de comida. Isso daí são fases da carreira. Eu tenho até a intenção de, num outro momento, discutir isso, né, num outro podcast, só sobre a evolução da carreira. Sabe? Então, todos os advogados praticamente, exceto aqueles que já nascem iluminados, que fazem parte de uma família, ou já nascem dentro de um ambiente já voltado para a área jurídica, que já tem uma certa estrutura, né, e conseguem se estabelecer já sem passar por isso. Mas a carreira jurídica para os mortais normais, geralmente ela passa por essas fases. Primeiro você tem aquela fase inicial, ou quando você faz da faculdade, que eu passei por isso, todo mundo passou. Você é generalista, ou seja, você sai dali, primeiro que você não tem experiência, né? Você nem sabe que você é generalista, você acha que você é formado em direito, então você pode atender qualquer pessoa. Aí vem uma pessoa com problema de direito de família, você vai resolver. Uma pessoa trabalhista, você resolve. Se é uma pessoa não sei o que, você resolve. Entendeu? Então, essa fase de ser generalista, ela é bem característica de quem está no começo da carreira. Aí, com o tempo, você vai percebendo que é bom você focar num determinado nicho. Por quê? Porque você começa a filtrar e você começa a aprender mais sobre aquele nicho. É muito difícil você aprender tudo sobre tudo. É impossível você aprender tudo sobre tudo. O direito é muito vasto, é muito grande, porque ele é exatamente do tamanho da sociedade. O direito é um espelho da sociedade. E a sociedade e a complexidade da vida social é absurdamente grande, eu diria infinita. A complexidade social ela é infinita. E mais do que ela é infinita e permanentemente em metamorfose. É uma metamorfose ambulante, parafraseando o nosso querido Raul Seixas. Então, o que a sociedade é hoje, amanhã não é mais. E o que ela foi ontem, já passou, não interessa mais. Então, todos os dias há novas transformações sociais, tecnológicas, agora é da inteligência artificial, aí daqui a pouco vai aparecer outra tecnologia, aí isso vai gerando um outro tipo de conflitos sociais, de outras demandas e tudo, não sei o que, então é impossível se abarcar. Então,
cidadão começa com generalista, depois ele vai migrando para um certo nicho, onde ele vai pegando mais uma resistência maior, vai pegando uma musculaturazinha, vai ficando fortezinho ali. Aí ele vai até que ele cai a ficha dele, não, vou me especializar nisso aqui. Aí ele começa a se especializar naquilo ali, até chegar ao nível de especialização que ele se sinta confortável. Essa é a evolução natural da carreira, sabe? Então, quem tem lucidez ou feeling, percebe isso mais rápido, busca a especialização mais rápido. Eu faço sempre uma analogia com o médico sobre isso. O médico, ele estuda 8 anos para ele se formar, 6 anos, né? Para ele ter um curso de medicina, ele se forma em medicina. Aí ele tem que escolher uma especialização, aí ele vai fazer cardiologia, residência, depois cardiologia. Daqui a pouco ele resolve ser cirurgião. Aí ele vai ser cirurgião cardíaco. Então ele chegou no cirurgião cardíaco, o médico que é cirurgião cardíaco, ele só faz cirurgia cardíaca. Outra coisa não. O médico que é cirurgião cardíaco, ele não atende consultório, ele não atende essas outras doenças que a pessoa tem, não sei o que, pressão alta, não sei o que, não atende isso aí, porque ele é altamente especializado. Ele passou 16 anos para ele ser um médico um médico cirurgião do coração. Você sabe o que é fazer uma cirurgia do coração? Meu pai fez. O cidadão corta aqui o externo, abre o osso aqui, tira o coração, corta o coração, aqui ó, tira o coração, bota em cima de uma mesa, aí coloca um coração artificial, o cara fica sobrevivendo com aquele coração artificial. Enquanto isso, o outro médico tirou aqui uma veia daqui, que é a safena, pois se chama ponte safena, ou a mamária, que às vezes tira a mamária. O coração está fora do corpo e está sendo alimentado ali para não morrer. Aí o cara vai suturar aquelas pontes, ou seja, aquela área do coração que está necrosada, que está morrendo, por falta de irrigação, porque o infarto bloqueou a passagem do sangue para lá. O médico faz uma ponte, pega aquela veia dali que ele tirou e coloca aqui, aí o sangue que não passa mais por lá vai passar pela ponte, vai voltar a alimentar o coração, a parte do coração, e o coração não tem condição de sobreviver. Aí o cara vai pegar e vai botar de novo dentro da caixa torácica, costurar veia por veia, certo? Para botar tudo certinho no lugar, para poder desligar o coração artificial e bombear, dar um choque no coração, que é para o coração voltar a bombear e o cara sobreviver de novo. Olha a complexidade de um negócio desse, rapaz. Entendeu? Meu pai passou por isso. Isso aí é uma conjunção. Eu digo, tenho dito e vou repetir. A maior conexão com Deus que é possível o cara fazer. O cara fazer uma cirurgia dessa. Tem que estar muito abençoado com o Papai do Céu para fazer isso. Todo dia dá certo. Entendeu? É uma das maiores invenções da história da humanidade, que é fazer cirurgia do coração. Então esse cara que faz cirurgia do coração, meu amigo, ele não tem tempo de ficar, porque o cara tá com febre, com não sei o que, passar remédio para... Não, é uma mão de obra altamente qualificada. Ele tem que estar treinando todo dia, estudando novas tecnologias para melhorar aquilo ali, porque a vida da pessoa está na mão dele. Entendeu? E o meu pai fez essa cirurgia, com 5 dias meu pai estava fazendo caminhada de novo, bonzinho. Viveu ainda mais 10 anos depois dessa cirurgia, graças a Deus. Entendeu? Então é isso, a especialização é isso. O cara que domina uma tecnologia altamente especializada. Eu penso o seguinte, que o advogado ele tem que ser generalista sim, mas não na parte técnica, na parte mais holística. Que inclui ele ter um conhecimento de finanças, pelo menos básico, bom. De economia, de marketing. Aí você está falando outra soft questão. skills. Você está Aí falando sim, mas uma dentro... formação cultural, Isso. uma formação, uma base humanista forte. Eu concordo. Isso aí vai repercutir em outro aspecto na vida dele. No ponto de vista de ele ter uma postura, uma consciência de cidadania, de classe, de postura da sociedade. Ele deve buscar, sim, uma formação permanente nessa parte. Nós que optamos por uma carreira, nova carreira, nós somos eternos estudantes. Se não o formos, não seremos nada. Temos que ser eternos estudantes. E não somente do mundo jurídico, sobremodo do que não é jurídico. Exatamente para ter essa formação humanitária, essa consciência política, postura na sociedade e ter hombridade
eu acho o mais importante. Hombridade para cumprir a missão nobríssima de distribuição da justiça. Para você participar da distribuição de justiça, e olha que o conceito de justiça é complexo, distribuir a justiça de maneira eficiente e eficaz, desculpe a redundância, distribuir a justiça de maneira justa, você tem que ter realmente uma formação superior, que não é circunscrita apenas ao conhecimento jurídico em si. Ela exige um conhecimento, esse que você falou, mais holístico e muito mais humanitário. Isso mesmo. Como que o advogado ele pode se utilizar das redes sociais para fortalecer a marca pessoal dele? Na quadra atual da humanidade, em que tudo reflete nesse mundo digital, é fundamental ter essa postura, porque as redes sociais elas são veículos importantes de comunicação com o público. Já desse eu li um livro interessante de um americano, ele fez uma comparação que eu acho muito oportuna, que me levou a uma redefinição, ao reenquadramento, a uma reinterpretação do que realmente são as redes sociais. Né? Sim. As redes sociais, elas deveriam ser uma benesse, porque elas são, eu digo que deveriam porque tem muita coisa errada que ser feita através, mas não é pela rede social em si, é pelo o mau uso das redes sociais. Aí já é outra questão. Né? O ser humano tem essa capacidade de distorcer as invenções da humanidade para levar para determinados caminhos não corretos, né? Mas as redes sociais, assim, se você for pegar, num certo aspecto, elas são bastante oportunas. Por quê? Porque elas levaram à democratização do acesso a determinados veículos de relacionamento e de comunicação social que antes eram monopolizados. Então, esse livro desse cidadão, ele me permitiu perceber essa pegada. Então, por exemplo, hoje qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube. E com isso você se comunicar com um público vasto, com a humanidade inteira, inclusive, se quiser. O que é um canal de YouTube? É como se você tivesse um canal de televisão. Antes você tinha que gastar milhares de reais para você ter acesso a uma televisão, para você ter o direito de falar havia um monopólio dos grandes. Até hoje não existe nem Globo, não sei o que. Tem um monopólio, só que não é mais monopólio. Mas antes era um monopólio. A Globo dominava o horário nobre das 8, o Jornal Nacional, o Brasil parava para assistir a Globo falar. E o que ela falava era verdade. Uhum. Então hoje você tem um canal de televisão disponível que você pode acessar, certo? Então, as redes sociais, de uma certa forma, elas são veículos de comunicação acessível. Então você tem um podcast que é como se você tivesse um canal de rádio. Você tem um blog que é como se você tivesse um canal de um jornal. Você tem o YouTube, que é como se você tivesse um canal de televisão. Você tem o Instagram com reels, com não sei o que é como se você tivesse um reality show. Um canal com reality show para você. Então são vários veículos acessíveis para qualquer pessoa, para você ter um canal exclusivo de comunicação com o seu público. Você ter um canal direto de comunicação com o seu público. Você poder passar a sua mensagem, a sua imagem, o seu pensamento, construir a sua marca para seu público utilizando esses canais. Né? Então, eles são fundamentais para a construção da marca pessoal. Eu, por exemplo, faz um ano agora que eu estou com meus canais. Antes eu não tinha canais nenhum, nem de YouTube, nem de... O YouTube é mais recente, que eu comecei em janeiro. Acho que foi mais recente ainda, não é nem em janeiro, é mais recente. Uhum. Né? Então, mas eu tenho certeza, eu tenho um público ainda pequeno, né, de seguidores, porque o segmento que eu escolhi falar com advogado é muito, muito fechado, muito restrito, é muito exclusivo, vamos colocar assim, né? O meu público-alvo é esse, não é somente advogados, são advogados de início de carreira, é mais exclusivo ainda. Sim. Então, a velocidade de crescimento é lenta, mas eu tenho os meus canais recentes, há pouco tempo. E com esse público pequeno ainda de seguidores, vamos colocar assim, mas não somente os seguidores acessam seus canais, outras pessoas acessam, né? E eu posso dizer que as pessoas hoje me conhecem a minha marca, sabem que eu sou. Eu tenho uma identidade, isso aí
É um conceito muito importante para quem quer entender construção de marca. Na verdade, é uma moeda, dois lados da mesma moeda. A presença digital de um lado e a sua identidade digital do outro, a sua personalidade digital do outro. Então, hoje eu já tenho, comecei em janeiro, eu tenho presença digital. O que é presença digital? É aquela imagem que a pessoa tem, quando já sabe que sou eu, sabe? E já tem uma noção da minha personalidade, da minha estrutura, do meu discurso, do meu modo de pensar, né? Da minha carreira, de quem eu sou, de onde eu vim, qual é o meu objetivo. Tudo isso é a construção da minha marca pessoal. Em pouco tempo. Então, as redes sociais, elas têm esse papel. O advogado tem que explorar, qualquer profissional, aliás. Vamos, nessa parte, ser bem abrangentes. Qualquer profissional pode construir essa presença digital, que hoje é fundamental no mercado. A presença digital é fundamental. E o reflexo dela é a personalidade digital, a marca da pessoa. A presença digital leva à construção da personalidade digital, para a pessoa identificar você. Qualquer processo hoje, inclusive comercial, de compra, de qualquer coisa, vamos analisar assim, rapidamente, como se dá um processo de compra hoje, de venda de qualquer produto. Hoje, quando você vai comprar qualquer produto, qual é a primeira coisa que você faz? Pesquisar na internet o produto. Quando você acha o produto, você vai pesquisar quem? O fornecedor do produto. Você quer saber quem é aquela pessoa que está te vendendo. Certo? Então, como é que você vai saber quem é essa pessoa? Para você ter confiança, porque você está comprando pela internet. Não é presencial. Para você não sofrer golpes. Aí você quer investigar quem é aquele fornecedor. Você vai atrás da presença digital dele. Você vai no Reclame Aqui, vê se tem muita reclamação contra ele. Você vê a reputação dele nos canais. Não é isso que você faz? Você faz uma breve investigação para você saber quem é o fornecedor, o que é e quem é aquele produto e quem é o fornecedor daquele produto. Para você, através desse conceito de presença digital e de personalidade digital, que, ou seja, que passa a segurança, você se sentir seguro de comprar. Do mesmo modo vai acontecer com um fornecedor de serviço, que o advogado é um fornecedor de serviço. Então a pessoa vai querer saber quem é esse cara que está querendo me atender, né? Para ter uma certa segurança e uma proteção maior do que ele vai fazer na relação de consumo. Perfeito. Quais os erros comuns que os advogados devem evitar na hora de construir a marca pessoal? Os erros? Uhum. Um erro, eu acho que deve ser evitado, é porque se você vai construir sua marca pessoal na internet, você precisa ter constância, né? Você precisa ter consistência, não é somente constância. Consistência é constância mais coerência, né? Consistência é quando você tem uma regularidade e ao mesmo tempo uma coerência. Você não pode falar uma coisa hoje e outra amanhã. Você falar uma coisa e praticar outra. Você ter uma postura de conflito, né? Conflitante, né? Então, eu acho que a consistência é um dos atributos. Desculpe, mas minha garganta está hoje meio comprometida. Vou até tossir toda hora. Então, a consistência é um dos atributos para você construir a marca pessoal, né? Eu acho que o outro também é o que eu chamo de personalidade. Ou seja, você ter a convicção da mensagem de que você quer passar, né? Se você está procurando um público, você tem uma mensagem, você quer passar uma mensagem para aquele público. Então, essa personalidade, essa convicção, esse feeling seu, ele tem que estar bem claro o que é. E o outro lado também é verdadeiro. Você tem que saber quem é o seu público. Você tem que identificar a sua persona. Você estava falando com todo mundo. Se você está falando com todo mundo, é porque você não está falando com ninguém. Eu, por exemplo, eu sei aqui no nosso podcast quem é o nosso público-alvo. Quem é o nosso público-alvo? Os jovens advogados que estão começando carreira. Não significa dizer que a velha guarda aqui e acolá não vai assistir, talvez, ou não, né?
Mas não é para eles que eu estou falando. Por quê? Porque eles já estão no outro nível. Eles já estão na outra fase. Certo? Os debates que eu faço aqui, para eles já estão superados. Eles já têm experiência suficiente para não se sentir atraídos por o debate que eu faço aqui. Porque eles já passaram por essa fase. Né? Então, você tem que ter a noção de que é seu público-alvo. E como você vai estabelecer com esse público-alvo esse canal de comunicação? Qual é a linguagem adequada que você tem? Né? Se o nosso podcast aqui fosse voltado para um público, por exemplo, surfista, eu não ia vir para cá de paletó e gravata e ficar falando esse português um pouco mais rebuscado. Teria que ser uma outra linguagem. O tema também teria que ser outro tema. Eu não ia falar com um surfista sobre questões jurídicas. Né? Então, não estou dizendo que o jurista não se interessa por isso, né? Mas assim, apenas fazendo um exercício absurdo aqui para a gente chegar no ponto de convergência. Né? Então, eu vejo esses fatores são muito importantes para se estabelecer a sua presença digital e explorar esse canal de comunicação, essa facilidade que as redes sociais têm hoje de ser um canal de comunicação para você construir sua marca. Sim, sim. Eu vejo que os profissionais, eles erram muito nessa fase aí de mapeamento de público-alvo, porque ele quer falar com o público A, mas acaba falando com o público A, B, C e D, e aí fica totalmente perdido, acaba falando com ninguém. Por conta disso, ele não acaba se desenvolvendo nesse... Você tem que compreender como se estrutura a economia. É um conceito básico isso aí, para quem quer ser um fornecedor. Seja de serviço ou de outro tipo de fornecimento. Venda, de qualquer coisa. Coisas materiais, o que seja. Né? A sociedade é estruturada em classes sociais. É estruturada. A sociedade ela não é homogênea, ela é heterogênea. E o público também não é homogêneo, o público é heterogêneo. Entendeu? Então, você precisa identificar muito bem na pirâmide social qual é o seu público. Para você falar com aquele público a linguagem dele. Sabe? E, consequentemente, você conseguir estabelecer esse canal, essa interface. Se você tentar falar com todos, você vai acabar não falando com ninguém. Porque você não vai conseguir criar essa coisa tão importante chamada conexão. O público não vai conectar com você. Sabe? E aí você vai perder tempo. Você vai levar mais tempo para você conseguir criar a sua marca. Existem marcas que... Olha só, vou dar um exemplo aqui. A Toyota, por exemplo. A Toyota, quando ela resolveu investir... A Toyota é uma fábrica quase centenária. Mas ela tem bem caracterizada qual é o público-alvo dela. Do ponto de vista de segmentação. Ela sabe quem é. Quando ela quis entrar no mercado de luxo para competir com marcas de renome, Mercedes, Porsche, que são bem segmentadas, são bem nichadas, ela criou uma outra marca, a Lexus. Ela não utilizou a Toyota. Por quê? Porque a marca Toyota já tem um público bem característico, que não faz parte desse público de alto padrão de carros, de carros com esse perfil de um Porsche, de uma Mercedes, de uma Ferrari. Ela criou uma outra marca, que é a Lexus. Isso é um exemplo bem simples. Né? Então, em qualquer segmento da economia, você precisa ter consciência. É muito difícil assim, você ter uma verticalização completa, uma marca só que atende toda a segmentação. Muito difícil, né? Eu acho que tem, assim, por exceção. Geralmente, as marcas elas estão bem focadas no nicho delas. Elas têm conhecimento e consciência de quem é o público-alvo e elas exploram aquilo. Tem outro fator também que muitos não dão importância, independentemente de ser advogado ou não, que é o reconhecimento de marca, que é o valor do investimento que você faz para aparecer em determinados meios de comunicação, ou até mesmo de tráfego pago que é digital, né? Como exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola já é conhecida mundialmente, já está firmada há anos no mercado, mas ainda assim investe bilhões em propaganda. Isso aí tem um estudo, tem centenas de estudos, né? Assim, a linha mestra do estudo é isso.
é que o investimento, esse investimento na construção da marca, não é somente na construção, é na construção e na permanência. Então, é um velho ditado lá do interior, né? Quem não é visto não é lembrado. É isso. Eu tenho um tio, inclusive, já tinha, que ele já faleceu, né? Que ele tinha uma brincadeira que ele falava, né? Toda vez que falecia algum parente, ele não ia no enterro. Por que, tio Sebastião? Não, quem não é visto é lembrado. Se eu for lá... Então, como eu não vou lá, eu vou demorar a morrer, vou passar muito tempo. E já acabou morrendo bem velhinho mesmo. Entendeu? Então, é isso aí. Você pode ter uma marca forte. Se você já tem uma marca forte, a empresa tem uma marca forte. Mas a partir do momento que ela para de alimentar, ali fazer aquele investimento, ela cai no esquecimento. Isso aí, para cada real que ela deixa de investir, vai gerar perda de não sei quantos reais de faturamento. Sim. Então, tem que investir, porque de um certo modo, mesmo sendo um serviço de alta relevância e especificidade, como é o serviço do advogado, é um serviço, ou seja, é um valor econômico. Se você não fizer um investimento para manter acesa a chama, você vai cair no esquecimento, porque é próprio do mercado e do ser humano isso aí. Sabe? Grandes marcas que já tiveram assim, grande relevância e proeminência no mercado, depois tiveram um declínio por perda de capacidade de investimento nessa área. E aí, quando perdeu a capacidade de investir, gerou uma bola de neve e uma espiral descendente. Sim. Que levou até a falência mesmo, por perda de capacidade de investimento. O processo é mais ou menos esse mesmo. Doutor, como que um advogado pode medir o sucesso de sua marca pessoal e quais são os indicadores mais relevantes? Eu tenho uma palavra só que pode ser utilizada em várias conotações, né? Mas é o que eu chamo de feedback, ou seja, o retorno que vem do mercado e do cliente. Então você pode metrificar isso utilizando determinadas ferramentas que tem hoje em qualquer mercado, né? Por exemplo, nas redes sociais. Aí nas redes sociais tem engajamento, tem novos entrantes, quantas perdas também que você está tendo, quantos seguidores você está perdendo, quantos você está ganhando, se é positivo, se é negativo, se está estagnado, a interação, o engajamento, a participação, a conversa, né, que você tem com o seu público. Fora das redes sociais, se você é requisitado, se você não é requisitado, se você tem acesso a determinados ambientes e determinadas salas. Por exemplo, se eu quero amanhã dar uma entrevista no Jornal da Manhã, eu tenho espaço para dar entrevista no Jornal da Manhã? Mas se eu tenho, é um sinal de reconhecimento, penetração da minha marca. Recentemente, eu lancei o livro, na verdade, o lançamento do nosso livro vai ser o 12 de novembro, no Unicelma, na universidade. Eu entrei em contato com a universidade para fazer o lançamento do livro no Unicelma. E a porta foi aberta para mim. Por que foi aberta para mim? Então, são sinais de reconhecimento da penetração da sua marca. Sim. Do mesmo modo, eu fiz um ofício para a OAB do Distrito Federal para fazer uma noite de autógrafo lá. Já está agendada a noite de autógrafo, no dia 11 de dezembro. Então, eu estarei viajando para Brasília para fazer o lançamento do nosso livro lá. E já está tudo acertado com a OAB do Distrito Federal, a OAB Central do Brasil. Então, quer dizer, determinados espaços que você consegue, penetração em determinados segmentos, são indicadores de construção da sua marca, de evolução da sua marca, reconhecimento da marca que você tem. Sim, perfeito, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação incrível aqui. É isso, pessoal. Vamos aqui no nosso canal discutindo os principais assuntos que estão na crista da onda, como se dizia antigamente, na linguagem jornalística, para o nosso público, nossos jovens advogados que estão aí no início da carreira. E, se Deus quiser, vamos continuar com o nosso podcast. Um abraço a todos. Obrigada, advogado visionário, por nos acompanhar até aqui.
Acompanhem nossos próximos episódios. Sigam o Dr. Falcão no @Dr. Falcão ADV. Curta e compartilhe aqui nosso canal. E até a próxima.